Graça e paz. Raíssa aqui. Adriano, Estamos nesse primeiro vídeo, que em nome de Jesus serão vários outros depois. em nome de Jesus. Amém. Para poder iniciar uma série que Deus colocou não só no meu coração, no coração do Bispo Sidney também, aonde nós estaremos trazendo conteúdos para aprofundamento bíblico. Então, a principal proposta dessa sequência de vídeos que vão se seguir é realmente trazer temas totalmente necessários a nós como igreja de Deus, né, como cristãos, aqueles que têm buscado cada dia mais ser a imagem e semelhança de Jesus, para certamente aprendermos mais da palavra. Então, contamos com vocês, com os comentários de vocês, com ideias de temas. Hoje nós já temos um em mente, daqui a pouquinho vocês vão saber, mas só para deixar esse local aberto, vai ser o único momento que a gente vai trazer sobre isso. A proposta é que tenhamos vídeos diferentes, em formatos diferentes, não tem nada engessado. Então, fiquem livres também para nos trazer sugestões nos comentários, para que a gente possa sempre estar lapidando, até porque isso não é para nós, é para servirmos a vocês como igreja, sobretudo com aprofundamento bíblico, que é algo tão necessário, né? Não só hoje, mas desde sempre. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro tema desse vídeo, que é sobre Idolatria. Comece. E aí? Para falar o que eu acho, na minha visão, o que eu penso? Primeiro, se você fosse definir o que é idolatria, como você me definiria? Então, eu sou aquele cara que gosta de ir, né, na história, na etimologia e tudo mais. Eu entendo que a idolatria é toda atenção, toda adoração, todo amor voltado para algo que não seja o Senhor, né? A Bíblia ela deixa isso de forma bem clara, né? Eu acredito que quando a gente coloca algo, um acontecimento, até mesmo coisas, objetos, né, como o dinheiro, né? A Bíblia em si até fala sobre o dinheiro, que deveria ficar no lugar que Deus está, isso já para mim se torna uma idolatria, né? Eu conheço pessoas que adoram falar muito de cantores, até de pregadores, né? Vamos dizer para o meio São que são. chamados de idols, né? Inclusive. Isso, né? Gostam de falar. Eu conheço pessoas que, se determinada pessoa não ministrar, se o pregador famoso que eu gosto não estiver nesse evento, eu não vou, como se Deus só falasse através dessa pessoa. Acredito que esses são alguns estágios, né, de idolatria. As pessoas ficam muito presas em falar que idolatria é somente pegar uma imagem, pegar uma escultura, ajoelhar e orar. Não, não é só isso. Eu acredito que muitas coisas podem se tornar coisas idólatras sem a gente perceber. Porque, na verdade, o ídolo, na maioria das vezes, ele tá descarado. Pelo menos, ou melhor, mascarado, né? Isso aí. Pelo menos os ídolos de hoje. Porque se a gente Isso. pega a galera lá do Antigo Testamento, na maioria das vezes os ídolos eles eram expostos claramente em imagens. Então era muito fácil identificar um ídolo. Então, na verdade, eu acredito que uma estratégia inteligentíssima, até infelizmente, de Satanás é disfarçar a cara dos ídolos. Sim. Pra gente não conseguir identificar que tem ídolos no nosso coração. Sim. É muito mais fácil eu ir na sua casa, talvez, e eu ver uma estátua e saber que você tá adorando a um deus, a um santo denunciar, diferente, do que, às vezes, a pessoa que é aparentemente santa, pura, né, cristã, segue os princípios, e aí você vai ver, às vezes, no íntimo do coração daquela pessoa, existe uma idolatria, um ídolo, realmente uma raiz de idolatria muito forte, que impede ela de se lançar 100% para o Senhor e faz com que ela viva a vida dela dentro ou com um propósito direcionado para uma única coisa ou alguém. O que é algo bem complicado e perigoso. A gente às vezes vê mães que perdem seus filhos, jogam às vezes a culpa nisso no Senhor. E apesar da gente saber, né, Adriano, que nem tudo é da vontade de Deus, mas tudo é da permissão do Senhor. Sim, vontade de permitir. Então, algumas coisas, apesar de não terem nascido na vontade do Senhor, Ele permite. Às vezes, para que nós nos conheçamos, para que a gente seja aprovado no nosso coração. Porque, na verdade, Deus ele já sabe, né? Mas, às vezes, Ele traz algo para que a gente também veja, porque o coração do homem certamente é enganoso. Então, às vezes, a gente vê mães idolatrando seus filhos, e aí, uma vez que aquele filho vai embora, ou o Senhor leva de alguma forma, a gente vê às vezes um desespero entrando tão grande e a pessoa se desvia daquilo que ela acreditava no Senhor. Por quê? Porque no fim das contas o ídolo dela não era... Era um filho, talvez, dependência emocional, aí já dá pra abrir 1 milhão de leques, né? A gente tem relacionamentos doentios onde
Existe uma idolatria, literalmente, pela vida do outro. Uhum. E a pessoa, ela é cega o suficiente para não conseguir enxergar isso. E aí entra aquela pergunta que eu vou jogar agora para você. Como identificar se eu tenho algum ídolo no meu coração? Acredito que aí a gente tem que colocar numa classificação o quão importante aquilo é na minha vida. Será que, tipo assim, por exemplo, um exemplo prático aqui. É possível, você acha que é possível idolatrar objetos? Ah, possível é, mas não acho que esse seja tão usual. Por Não sei. exemplo, vamos colocar um exemplo aqui prático agora. Uhum. Vamos supor que você tem uma casa. Você tem uma casa maravilhosa. Todo o seu trabalho é em volta daquela casa. E não está errado, tá? Até porque você Cuidar quer do celular, né? não tem erro nenhum nisso aqui. Você pode e deve, na verdade, né? Você cuida da sua casa, você limpa a sua casa, você adorna a sua casa, você procura ver objetos, papel de parede, pintura, tudo do bom e do melhor para a sua casa. Não é errado. Mas à medida que isso se torna, eu coloco numa classificação onde eu Prioridade? exatamente. Acredito que o que vai identificar as coisas que são da parte da idolatria na nossa vida é o quão isso é prioritário na nossa vida. Até porque a palavra do Senhor fala que buscar o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Quando a gente parte desse princípio que o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser procurado, o primeiro a ser requisitado é o Senhor, e aí eu entendo que depois desta busca, tudo que está ao meu redor vai vir de forma natural, de forma consciente, eu entendo que eu não preciso, de certa forma, idolatrar isso, focar somente nisso. Até porque eu acredito num Deus que trabalha nas nossas necessidades, nas nossas dependências, sabe do que a gente Sabe do que precisa eu preciso. e sabe também do que a gente quer. Ele é um Deus que também dá aquilo que a gente precisa e até aquilo que a gente não pediu. Porque também a palavra fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí que está o segredo. Amar o Senhor. Quando eu me proponho a amar o Senhor acima de tudo, acima de todas as Cumprir coisas. o mandamento mais importante, né? Exatamente. Que foi o que Jesus até falou. Eu anotei até uma pergunta aqui que é fundamental. O que eu não me imagino ficar sem? Ou o que me doeria muito perder? O meu marido? O meu filho? O meu trabalho? A gente tem que começar a colocar na balança. Porque tem pessoas que não conseguem se imaginar sem Aham. alguma coisa. Sem dinheiro, saúde. Às vezes dá pra você idolatrar a tua própria saúde. Assim, Aham. o que o coração sabe fazer bem é criar ídolos para si. Muita coisa. A gente sabe fazer isso muito bem. Desde a galera no Egito. Desde antes disso, Raquel com Jacó, na época que Sim. escondeu ídolos, né, debaixo lá do lugar que ela estava deitada, enfim. Então, e por que o ser humano faz isso? Existe uma necessidade para a gente identificar se a gente está direcionando isso de fato para Deus, esse amor para Deus ou não. A gente tem que olhar para aquilo que nós temos o nosso maior valor. Entra Mateus 6. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. aí estará o teu coração. Por quê? Porque o que você tem de mais valioso na tua vida, e o pior é que a estratégia de Satanás é boa, porque ele traz ídolos que fazem sentido. Sim. Ele traz ídolos bons, até. Assim, coisas boas que a gente tem que ter, pode ter, precisa ter. Como, por exemplo, uma família. Sim. E aí, qual é o nosso mal? Nosso mal, nosso problema, creio eu, é amar essas coisas com um amor que só Deus é digno de receber. Com um amor que só Deus deveria estar recebendo. E qualquer coisa que a gente direcione nosso foco sem ser isso, o pior de tudo é que nada vai suprir. A gente não vai cumprir o primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E, consequentemente, para onde quer que a gente direcione esse nosso ídolo, esse nosso amor, não vai ser suficiente. Porque nada vale a pena e nada nos dá a vida eterna senão o próprio amor do Senhor. E aí a gente traz os ídolos da galera do deserto. Porque o problema dos israelitas lá atrás continua sendo nosso problema hoje. Sim. Que é realmente entregar uma adoração para algo ou para alguém que não é digno dela. Porque o único digno de toda a nossa adoração é o Senhor. E aí eu queria que você falasse mais sobre isso, mediante aqueles pontos que a gente tinha conversado mais cedo, que eu acho legal. No caso do livro?
Não, sobre principalmente depois, né? Essa parte. Uhum. Mas principalmente a galera do Egito, Ah, que sim. trouxe essa bagagem, que é algo que até hoje nós carregamos, né? Essa dependência emocional a estar adorando Uhum. ídolos. Assim, não vou colocar nem no Novo Testamento, vou puxar mais do Antigo Testamento, né? Deus ele sempre foi eficaz em provar e comprovar que ele era maior que todos os outros deuses, né? Deus ele é tremendo. A gente às vezes trata falar de às vezes de idolatria, a gente acha que Deus ele rejeita por ser um Deus ciumento, não quero que você adore isso, adore só a mim. Não é essa a questão, né? Apenas, né? Apenas essa questão. É que mostra que não tem vantagem em adorar algo que não vai suprir as suas necessidades. A gente tem exemplos dos babilônios, que era a Zera, a gente tem exemplo dos cananeus, que era a Astarote, né, que foi muito combatido, inclusive. Moloque, né, que tinha até algo bizarro, que era sacrifício de algumas crianças Uhum. também. E o mais famoso, Baal. Né? Baal foi acredito que Um grande concorrente. muita coisa. Ele ali, Misericórdia. sim, sabe, bateu de frente ali e foi muito mencionado. Ele foi muito famoso na Bíblia. É interessante quando eu falo de Baal que quando Deus ele quis realmente mostrar que era maior, provar, né, para Israel, porque Israel estava muito crédula, adorava muito esses deuses e ele quis provar que realmente ele era maior que Baal. Foi quando ele levanta alguns profetas e em determinado momento ele levanta o profeta Elias. Elias e Eliseu foram um dos que mais combateram esse tipo de Deus, né, pagão. Mas exatamente na época em que Jezabel traz essa cultura, né, traz junto com o seu casamento, né, com Acabe, essa cultura, esse Deus pagão, esse paganismo sobre o povo de Israel, é um período que, de fato, as pessoas não conseguiam enxergar Deus. De tanto que aquele sistema que Jezabel trouxe Já estava conseguiu. bem enraizado, né? E é bizarro, porque a palavra do Senhor vai dizer que na época que ele estava combatendo isso, as ruas, as praças, a cidade em si dos hebreus, né, do povo judeu em si, estavam tomadas de mini templos. Uhum. E a astúcia era tão grande que eles construíram mini templos para Baal de frente para o templo do Senhor. Ou seja, eles não tinham mais pudor nenhum. Eles acreditavam tanto que se eles construíssem mais e mais templos para Baal, mais ele responderia. E é uma ignorância tão grande que era o único templo que resolvia todos os problemas deles, Sim. que era o templo do Senhor. Então foi um período que assim Deus ele quis provar e aquele contexto que o profeta diz que não teria chuva nem orvalho, né, de 2 Reis Uhum. 17, não teria chuva nem orvalho senão a palavra dele, ele começa dizendo que vive o Senhor. Ele diz: vive o Senhor perante cuja face eu estou. Ou seja, ele prova para o povo que Deus ainda estava vivo e que a face do Senhor estava sobre ele e sobre aquele povo. Era para mostrar para aquele povo que Deus existia, Deus estava vendo e Deus estava enxergando tudo e a todos. Porque a idolatria fez aquele povo se tornar cego ao ponto de achar que Deus nunca mais existiu, não Então, mas aí existia. sabe por que eu acho que isso daí é uma brecha do porquê que eles faziam isso? Porque, poxa, Uhum. o grande Deus de Israel fez todas as maravilhas pelo povo. Exatamente. Mas sabe o que eu acho que pega? É o principal que Cristo ele ainda fala, né? Não tem como, não tem como a gente esperar ter uma prova clara para a gente buscar a Deus. A partir do momento em que eu preciso de provas, de comprovações Uhum. teológicas para poder adorar o Senhor, aí a minha crença já não se baseia na fé. Isso Ela aí. se baseia nas provas. E aí qual é o problema? O problema é que desde Gênesis, toda a proposta de Deus é que as pessoas acreditassem nele, Uhum. servissem a ele mediante a fé. Não é à toa que Abraão Uhum. creu, isto lhe foi acreditado como justiça. É o que Paulo fala. Na Uhum. verdade, Abraão não foi aceito pelo sacrifício, aquilo ali aconteceu depois. Uhum. Ele foi aceito porque ele creu. Tanto é que ele só foi circuncidado depois, porque os judeus batiam na tecla Uhum. que a circuncisão era um pré-requisito, porque desde Abraão, de fato, Uhum. desde Abraão realmente existia. Mas Abraão não foi aceito porque se circuncidou. Ele foi aceito porque ele creu. E isto lhe foi Acreditou. acreditado como justiça. E por que entra tudo isso? Porque Deus é um Deus de fé. Não tem como a Sim. gente ir a Deus sem ter fé primeiro de que ele existe e de que ele é galardoador daqueles que o buscam. Está Aham. lá em uma das cartas do Novo Testamento. A partir do momento em que as coisas visíveis elas se tornam cada vez mais visíveis,
é muito fácil a gente ceder à tentação de Uhum. idolatrá-los, porque eu as vejo. Uhum. E aquilo que a gente vê é muito mais fácil de ser adorado, porque eu conheço mais facilmente, porque os meus olhos veem. É daí que entra a ideia das imagens. E aí a gente às vezes traz a questão dos santos, que é bom falar sobre isso também, porque na Igreja Católica, às vezes eles têm, por erro de interpretação, e por erro dos crentes, que às vezes são Muito. ignorantes, Sim. infelizmente, Aham. infelizmente, de que nós não somos adeptos ou a favor de Maria. Cara, Uhum. são grandes homens e Uhum. mulheres de Deus. Na viagem que eu fiz, a gente entrou num templo, Uhum. cara, aonde tinha uma super estátua assim, lá na Basílica de São Pedro, Uhum. de cada um dos 12 apóstolos. Nossa, top. Tiago, assim, o Aham. túmulo de Pedro, né, em tese, onde estão os restos mortais de Pedro, lá, Aham. totalmente intocado, né, com aquela gradezinha ao redor, porque não pode tocar. E uau, e assim, exuberante. A Igreja Top. Católica tira de 10-0 em beleza artística, né? Sim. Uma parada assim. Riqueza, Nossa, detalhes. extraordinário, Aham. extraordinário você ver aquelas pinturas. Uhum. Só que qual é a questão? A questão não é que a gente não tenha credibilidade por esses santos. Muito pelo contrário, nós temos. Sim. E nós aprendemos com muitos deles, porque Muito. muitos deles foram usados por Deus para escrever Uhum. as escrituras. A questão é, Uhum. por que que eu vou me referir ao apóstolo João, ao apóstolo Pedro, para que ele interceda por mim, se eu tenho o Espírito Santo que claramente em toda a palavra me diz que é o meu intercessor? Uhum. Que é aquele que, quando eu sequer consigo orar, com gemidos inexprimíveis, traduz a minha oração a Deus. Uhum. A gente não deve direcionar a nossa oração para santos. Então não é que eles não tenham sua credibilidade, é óbvio que eles têm. Senão a gente nem ia ler a Bíblia, Sim. porque a Bíblia foi escrita por pessoas, por homens Muitas e mulheres. cartas, né? Muitas Exatamente, palavras, né? sim. Então, a questão não é essa credibilidade que os ídolos têm. A Uhum. questão é o quanto eu os vejo como Senhor na minha vida. É. Porque eu não- Entender que eles não são mais o intermediário, né? Nós Exatamente, temos livre exatamente. acesso. Ou vocês acham que se eu sou Pedro, já fui arrebatado, eu vou ficar, pelo amor de Deus? Vamos lá, fala pra mim aí que Pelo eu amor vou de mandar pro Deus, homem aqui. cheio, Não. vou estar adorando o Senhor Sim. lá. Então assim, é umas questões aonde as pessoas elas se perdem por uma linha muito tênue, Uhum. por falta às vezes de interpretação bíblica em algumas questões, e outras vezes pela simples ignorância de querer seguir aquilo que eu acho que é, sem estar pronta ou disposta para ouvir aquilo que o outro tem a me dizer. Uhum. E os ídolos, eles estão totalmente presentes em toda a área. E aí eu queria, pra gente encerrar essa primeira conversa, ler aquele texto de Lucas 24, cara, que é fenomenal, Uhum. fenomenal. Por que que a gente não pode adorar outros ídolos, né? Porque, na verdade, minto, não é nem porque a gente não pode adorar outros ídolos, Uhum. porque Deus não é um ídolo, Deus ele é Sim. Senhor. Uhum. Qualquer coisa que a gente ame e adore, sem ser Deus, Isso aí. é um ídolo. Se torna. Se Aham. torna um ídolo. Porque um ídolo é um Deus fake, né? Sim. Venhamos e convenhamos. É aquele parece que é aquela bolsa falsa, né? Uhum. Ah, parece que é, tem um desenhozinho, mas vai olhar de perto, você mas vai não- ver que não é, não é. Não Não tem o tem mesmo valor, Exato. não tem o mesmo valor. E aí, se a gente abre lá em Lucas, peguei aqui porque, pô, não tem como eu Uhum. trazer uma leitura superficial, né? Vamos na palavra, porque, Aham. pô, Lucas, o texto, né, que obviamente fomos nós humanos que pusemos alguns textos, mas de títulos, né? Mas assim, essa seção ela é separada como o preço do discipulado ou o custo do discipulado. Uhum. E o que é ser discipulado, né? É ser Uhum. discípulo de Jesus, Sim. imagem e semelhança, que é o mandamento que nós temos e que nós seguimos. Aí tá lá no 26. Se alguém vem a mim, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e Eita. irmãs e até a própria vida, tá? Porque você pode até não amar os outros, mas você às vezes se ama. Até demais. Até demais. E aí o ego às vezes se infla Sim. a ponto de que aquilo que às vezes Deus me pede, que vai me custar, eu não vou querer dar. Exatamente. Porque vai custar aquilo que eu quero. Lembra do jovem rico? Exatamente. E aí, nossa, essa do jovem rico é muito boa. Puxa vida, puxa vida. E aí entra naquilo, Uhum. nossa, porque rico nenhum entra nos céus. Porque é mais fácil um camelo passar. E aí a gente vê Jesus logo no capítulo, porque ele não é bobo não, né? Ele faz de propósito, ele volta no capítulo seguinte, no outro, só pra poder você nem esquecer. Você acabou de ler o Jovem Rico, agora lê aqui, ó. Entenda aqui Publicano. agora. Isso aí. E aí ele me fala com um homem rico também, Uhum. entra na casa dele e sem que ele dissesse nada, a simples presença dele, aquele homem ele estava tão quebrantado, Uhum. que ele fala que eu vou dar parte dos meus bens aos pobres e se eu tomei injustamente de alguém, eu vou restituir mais É isso aí. vezes. E o que que Jesus ele fala? Hoje a salvação chegou na sua casa. Ué, mas ele ainda não é rico? Tinha Ele tudo, mas não tinha salvação. Então, assim, a questão não é o que a gente tem. A questão é
que nós adoramos. Diante disso, só pra gente concluir aqui, 26. Aí ele fala, quem ama qualquer um desses mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua própria cruz, morrer para si mesmo, e não me segue, também não é digno de ser meu discípulo. Agora, para finalizar, o 33 já diz assim: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não é digno de ser meu discípulo. Olha como forte você ouvir isso. A gente não serve qualquer um, a gente serve a um Deus que nos pede tudo. Servir a Ele nos custa tudo, custa todos os nossos ídolos, custa o dinheiro que podemos ser inclinados a amar. E até, aproveitando esse comentário do dinheiro, depois a gente pode falar sobre isso, porque esse tema é extraordinário. Sim. Já vi muitas pessoas falando mal de quem tem dinheiro, de verdade. Eu, às vezes, ainda tenho a impressão que quem menos tem dinheiro é quem mais adora Ele no coração. Porque a falta abre um espaço de adoração enorme, porque você precisa de querer, de e não precisar, tem. Exatamente. E quem tem, e quem tem, às vezes, por ter, sabe que aquilo ali não tem o seu valor, depende da pessoa. Sabe que volta, sabe que sai. E então, às vezes sabe até de onde que saiu também, né? Enfim. É grato. Enfim. Vamos só dar uma leve pausa agora. Que já estão chamando a nossa atenção aos arredores, que você não percebeu, mas eu percebi. Eu tô só aqui, eu vi. Eu fingi que eu não vi, mas eu tô ligada. Entendeu? E aí, só pra gente partir pro próximo tema, mas é isso aí. Já tô aqui já, ó. Vamos falar. Ai, meu Deus. Quem tem sabedoria, quem fala pouco, Jesus, me ajuda. Pelo amor de Deus. Misericórdia. A nossa voz do além falou aqui, né? Take que já deu a nossa hora, né? Já encerrou. Mas que não precisa acabar aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente com quem precise. E também coloque aqui nos comentários embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida, ou se você quer que a gente fale de algo relacionado a esse tema. Algum tópico específico. Se está relacionado, ou até qualquer outro tema que a gente possa tratar até num outro vídeo também. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso canal. E aqui, aponta para lá vocês. Tá bom. Pra cá. Ou aqui ou aqui. Não sabemos onde estará. Vai estar também alguns vídeos relacionados. A nossa voz do além vai posicionar esse vídeo no lugar certo para você ser edificado. Mas clique, entre e seja edificado. Deixa o seu. Jesus. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. Poxa. E é óbvio, não deixem de estar sempre comentando se essa palavra está abençoando e edificando a sua vida, porque tudo isso seria em vão se o Espírito Santo não estivesse falando com você. Esse é o propósito. O nosso propósito, dentro de todos esses vídeos, dos próximos que ainda vão vir e desses que já aconteceram, é que todos estejamos submersos na palavra. Então, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.